Boa tarde. Estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, 24 de agosto de 2020, para a nossa segunda de uma série de 7 videoaulas sobre a história da arte na visão do lixo ao luxo. Importante dizer que nós temos esse projeto do lixo ao luxo aqui nessa escola desde muito tempo e que nós estamos aqui agora com essas videoaulas, certo? Na nossa primeira aula, nós falamos sobre os conceitos de história, conceito de arte, e agora vamos falar falamos também sobre a história da arte. História, arte e a história da arte. Essas atividades que o ser humano faz desde os tempos mais primitivos, mais antigos, né? Para a gente começar a entrar agora então numa segunda fase da aula, que é sobre a idade da Terra. E para começar, nós vamos estar mostrando aqui no nosso vídeo o planeta azul, que é uma foto feita pela... Pode mostrar a foto do planeta azul. É uma foto feita pela Apollo 17 em 1974, quando eles estiveram dando um giro pelo espaço e fotografaram o nosso planeta, e essa é uma das fotos, beleza? Essa foto aí, enquanto vocês vão enxergando essa foto aí, eu vou ler aqui alguns dados, algumas estatísticas desta bola azul, deste planeta Terra. Vou ler alguns dados, vamos lá. Planeta Terra, ele está distante 149 milhões e 600 mil quilômetros do Sol. É o lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo nós, seres humanos, a humanidade. Hoje, com aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de indivíduos. A superfície da Terra, medida em metros quadrados, dá algo em torno de 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados. O diâmetro equatorial da Terra, assim um eixo atravessando ela na linha meridional, na linha equatorial, dá 12.756 quilômetros e 200 metros. Olha só a precisão com que consegue se medir assim, o eixo completo da Terra, certo? A circunferência dela, uma volta em torno dela, são 40 mil quilômetros. É uma viagenzinha bastante legal, né, gente? Ela pesa 5,9 sextilhões de toneladas. Vocês fazem ideia do peso que é o planeta? Solto assim no espaço. E olha que ele não é de brincar não, olha só. Ele gira em torno dele mesmo, isso aí, ó, essa bola que a gente está vendo. Pensa uma bola de futebol, girando e girando no chão. Ela dá uma volta em torno dela mesma e vai avançando no chão, muito bem. O giro que ela dá em torno dela mesma, ela vai, essa velocidade de 1.666 km por hora. E o movimento de translação, que é em torno do Sol, ela anda a 108 mil km por hora. Pensam bem, e nós aí em cima dessa superfície, nós nem sentimos esses movimentos, porque tudo isso tem a ver com gravidade, tudo isso tem a ver com massa, com peso, com gravidade, e isso é física, muitos estudos de física para explicar esse milagre, que parece um milagre, uma coisa assim, mas aí está aí um grande número de pessoas à volta do planeta todo estudando química, física, biologia, história, geografia, etc., etc., para entender o milagre que é essa coisa, essa existência desse planeta onde a gente habita, onde a gente está há tanto tempo e faz arte. Aí a gente vai ter, então, uma compreensão de que a gente vai perceber
o quanto importante é o nosso planeta, onde nós fazemos arte. Muito bem? Mas aí, como nós vamos começar introduzindo a história, o nosso estudo de hoje, a nossa aula de hoje, que chama-se A Idade da Terra. Há quanto tempo ela existe? Como é que ela se formou? Como é que isso está aí? É um milagre? É como está na Bíblia, que Deus fez o céu e a terra? É como... Não vamos entrar nessa discussão, não é? O nosso objetivo aqui não é discutir essa questão. O nosso objetivo é tentar apresentar para vocês a origem do nosso planeta, segundo estudos antropológicos, arqueológicos, segundo os estudos da astrofísica, tudo isso que a gente tem aqui de acúmulo de conhecimento e tal, para nós entendermos em que meio nós estamos inseridos, há quanto tempo fazendo isso que chamamos de arte, certo? Nosso propósito maior, finalmente, é de procurar minimamente nos reconhecer no tempo e no espaço e saber por que é que nós fazemos arte, o que significa fazermos arte, como é que a gente consegue interferir e ser sujeito nessa história toda. Beleza? Muito bem. Então, quando e como surgiu o planeta Terra? Segundo os diferentes ramos da ciência natural que contribuem para os estudos geológicos da Terra, o nosso planeta, aquele planeta azul, se formou há aproximadamente 4 bilhões 540 milhões de anos atrás. E ele se formou depois de a 1/3 da existência do universo. Ou seja, o universo onde se formou o planeta Terra, então existe há 15 bilhões de anos. Certo? Se a Terra tem quase 5 bilhões, o universo tem 15 bilhões de anos. E ele se formou dentro do que se chama de nebulosa solar. Põe para nós a imagem. Olha, ó, se não parece um quadro de uma pintura abstrata, gente. No entanto, isso aí é uma foto recente, sim, feita pela NASA, feita pelos telescópios mais potentes que nós temos no planeta, né? Fotografando o céu, apontando para as nuvens, apontando para as galáxias, etc., e consegue identificar a nebulosa solar, que é o quê? É um espaço em torno do Sol cheio de matéria, né? Matéria, astros, asteroides, e foi se formando os planetas. Muito nesse meio aí surgiu a Terra e os demais planetas que compõem o Sistema Solar. Certo? Então, no começo, quase não havia oxigênio na Terra. Na segunda imagem. No começo, quase não havia oxigênio na Terra. Ela era uma massa incandescente. Aqueles corpos todos ficavam se chocando nela, se fundindo com o magma, com o hélio, os gases, os sólidos, os elementos químicos que formam a Terra estavam em profusão no espaço e vinham se chocando e formando essa bola, essa Terra. E o formato dela arredondado é justamente pelos movimentos circulares, seja de rotação, seja de translação. Muitos cientistas, estudiosos e tal, dizem que nós vivemos em círculos, certo? Nossa vida é circular. E é isso que forma os corpos mais arredondados. Muito bem? Não havia oxigênio e grande parte da Terra derreteu, devido a colisões com outros corpos celestes. A desgaseificação vulcânica criou a atmosfera primordial, depois o oceano. Acredita-se que com a Terra no seu estágio inicial, chamado proto-Terra, uma gigantesca colisão com outro corpo do tamanho de um planeta chamado Theia
tenha formado a Lua. Estão vendo aí? Isso é um desenho, não é exatamente uma fotografia, porque naqueles bilhões de anos lá atrás seguramente não tinha ninguém com uma câmera fotográfica para tirar essa foto. Então isso são representações. Bem entendido? Com o tempo, a Terra esfriou, formando uma sólida crosta que permitiu o acúmulo de água líquida na superfície. Estão vendo aí? Ainda tem lá os magmas esquentando, aquela coisa foi consolidando e formando a crosta terrestre. E capaz de acumular água onde são os oceanos. Beleza? Esse tempo anterior aos registros confiáveis da ciência, chamado Era Adeana, foi desde o surgimento do planeta até 4 bilhões de anos atrás, ou seja, de quase 5 bilhões de anos atrás até 4 bilhões de anos atrás, foi esse tempo de formar o planeta e de começar a consolidar a massa dele, a crosta terrestre. Beleza? Próximo ponto. As primeiras evidências da vida na Terra são da era Eoarqueia. Existem restos da vida biótica encontrados em rochas de 4 bilhões e 100 milhões de anos no oeste da Austrália. Outra evidência de substância biogênica é do grafite em rochas metasedimentares de 3,7 bilhões de anos descobertas no sudoeste da Groenlândia. Há fósseis de tapete macrobiano encontrados em arenito de 3,48 bilhões de anos na Austrália Ocidental. Na era arqueana, de 3 bilhões e 850 milhões a 2 bilhões e 500 milhões de anos, e da era protozoica, de 2,5 bilhões a 542 milhões de anos, surgiram as formas mais antigas da vida na Terra. Daí, olha, as formas mais antigas, elas devem ter sido algas, líquens, umas coisas que inclusive eu tenho aqui um livro que depois a microvida, a descoberta de um mundo secreto, depois a gente vai dar uma olhada nele. Muito bem? Então, beleza. Na era arqueana, de 3 bilhões e 850 milhões a 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e na era proterozoica, de 2 bilhões e 500 milhões a 542 milhões de anos, surgiram as formas mais antigas da Terra. Daí veio a era fanerozoica, dividida em paleozoica, que é de 542 milhões a 251 milhões de anos. Foi a era dos artrópodos, peixes, e da primeira vida terrena. Ou seja, então, segundo esses estudos, a vida se originou inicialmente na água, certo? Nos oceanos. Daí que começou a sair para a camada sólida da Terra, certo? Daí veio a era mesozoica, de 251 milhões a 65,5 milhões de anos atrás, que foi a era dos dinossauros. Essa é a das protozoica, mesozoica, ainda protozoica, aí os bichinhos saindo das partes líquidas da Terra e tal, as células vivas, né, que compunham esses, e começando a ocupar a crosta terrestre. Aí chegou a era mesozoica, que é essa era dos dinossauros, certo? Que foi de 251 milhões até 65,5
milhões de anos atrás, que é a chamada Era dos Dinossauros. Finalmente chegou a Era Cenozoica, que é de 65 milhões de anos atrás até hoje, que é a chamada Era dos Mamíferos, na qual nós, seres humanos, nos encaixamos. Beleza? Agora, a pergunta é, quando e como surgiu a humanidade nesse meio? Pode avançar mais umas figuras. Olha, ó, essa aí foi a Era dos Mamíferos. Então, aí os mamutes. Quem ouviu falar da Era do Gelo vai ver que está nessa fase aí, certo? Vai, avança mais uma figura. Está aí de novo, ainda uma era, mais uma figura. Aí começaram a surgir os seres humanos. Muito bem. Quando e como surgiu a humanidade? Foi no período Mioceno. Mioceno. Isso já na Era Cenozoica. No período Mioceno vai de 23 a 5 milhões de anos atrás. Quando surgiram os primeiros hominídeos, olha os nomes, hominídeos, que é algo em torno de 13 e 4 milhões de anos atrás. Assim, não existe nada ainda seguro, nenhuma comprovação científica segura do tempo exato de quando nasceu o primeiro. Até porque isso tudo é processo, a gente está falando de processo, a gente não está falando de evento. Nós, seres humanos, nossa arte, nossas coisas, elas não nasceram hoje. A gente é resultado de processos que continuam, certo? Muito bem. Então, os primeiros hominídeos teriam surgido entre 13 milhões e 4 milhões de anos. Eles tinham formas diferentes, eles andavam, ainda eram quadrúpedes, ainda não era como a gente é hoje, certo? Do tempo geológico, não houve um evento mundial que separou o Mioceno, que é quando surgiu o ser humano na face da Terra, do período anterior ao Mioceno e do período posterior. Foi uma coisa meio processual, ou seja, não foi em decorrência de uma grande explosão, de um período com outro, não. De uma era de gelo, também não. Ela foi acontecendo, certo? Mas nesse tempo, as cordilheiras, por exemplo, os Alpes, o Himalaia, etc., continuaram se erguendo. Pode avançar uma fotografia. Olha, as cordilheiras se formando, os vulcões, os choques. Mais recentemente, foi-se entender que a camada, que a crosta terrestre são formadas por placas tectônicas que formam os continentes, que ficam se chocando uma com a outra, e daí os terremotos, e aí os vulcões, e aí essa coisa toda que hoje a gente já sabe com mais clareza, em decorrência dos estudos, né? Que vão formando essa geologia toda, certo? Muito bem. Então, ao mesmo tempo que o ser humano foi surgindo junto com todas as outras espécies de seres vivos, seja do mundo animal, seja do mundo vegetal, o mundo mineral, que é a própria crosta da Terra, que é o magma, as rochas, etc., continuavam também em movimento, formando cordilheiras, formando minerais, diferentes tipos, e as cordilheiras dos Pirineus, dos Alpes, do Himalaia, dos Andes, etc., continuaram se erguendo e produzindo sedimentos, depósitos de petróleo, carvão, diamante, ouro, ferro, níquel, todos esses elementos químicos que tem na tabela periódica que a gente estuda, se encontram no nosso planeta, beleza? Duas espécies pertenceram aos primórdios da humanidade. Pode avançar. Os Olha só, eu leio aqui pronunciado da melhor maneira que eu posso, porque são nomes científicos e normalmente
são nomes ligados a quem descobriu essa figura, a quem disse que foi isso, né? E aí os demais entenderam que sim, houve um consenso em torno disso, e aí o nome é provavelmente de quem estudou e chegou a esse resultado aí, certo? Ou então do lugar de onde eles são, etc. Eles tinham características humanas e símias, dos macacos, dos primatas, né? Na seguinte são os oriontogneses, que já são bípedes. Já eram mais ainda parecidos com os primatas, certo? Como a gente conhece hoje, né? Com os gorilas, enfim. Ambas essas duas espécies, elas existiam, né? Há mais de 6 milhões de anos, supostamente na África Oriental. Aí daí eles foram na sequência precedidas. Depois desses vieram os ardipitecos. Figuras ainda, certo? Entre 4,3 milhões e 2,4 milhões de anos vieram daí os australopitecos, com cérebros maiores, pernas mais longas, braços menores. Bom, esses que estão sentados aí são os da fase anterior ainda. Avança mais um, são os australopitecos, já são esses aí. Que daí eles já conseguiram se soltar as mãos do chão para manter o equilíbrio, né? E começaram a usar as mãos para outras finalidades, como, por exemplo, para bater uma pedra na outra. Foi quando começou a se entrar no período da pedra lascada. Olha, todos nós já ouvimos falar da pedra lascada, não ouvimos? É por isso, olha, ó, ele está lascando as pedras. Ele já teria sido um artista, um artesão, né? Muito bem. Vieram os australopitecos, que são esses aí. Aí eles já tinham cérebros maiores, certo? Pernas mais longas, os braços encolheram, já que eles não precisavam mais usar os braços para se locomover, né? E a face chegou mais próxima do que nós somos hoje, beleza? Há 2,5 milhões de anos, no início do período paleolítico, lítico quer dizer vem de pedra, paleo é superior, o mais antigo período das pedras, surgiu o Homo habilis, também na África Oriental. É esse aí. Minto, volta. O Homo habilis teria sido esse aí, ainda, que é o mesmo do Australopithecus. O Homo habilis foi um apelido que ele recebeu, certo? Porque ele já começou a usar utensílios de pedra. Ele tinha um cérebro maior, com 590 a 650 centímetros cúbicos. Por que e os braços compridos também? Porque ele usava o braço para manejar os instrumentos e tal. Ele era caçador, por isso a carne ganhou mais importância na dieta da humanidade. Mas eles eram também necrófagos e herbívoros, ou seja, eles também comiam animais que eles encontrassem mortos, né? Como os cachorros hoje comem as carniças, né? A humanidade também passou por essa fase. Olha só. Beleza? Havia também outras espécies como o rudolfensis, também bípede e com cérebro maior, que é esse aí. Foi a evolução, foram surgindo novas espécies e tal. Beleza? Há 2 milhões de anos, aí a Era do Gelo começou há 1,5 milhão de anos, certo? Então, há 2 milhões de anos, antes ainda de começar a Era do Gelo, surgiu o Homo erectus. Isso aí é uma figura da Era do Gelo, que eu peguei daquele filme, né? A Era do Gelo, da Disneylândia. E nesse tempo vivia o Homo erectus, que é esse aí, ó. Estão vendo aí?
Erectus por quê? Ereto, de pé. Não era mais quadrúpede, que andava com os pés e as mãos no chão. Ele andava erecto, certo? De constituição forte, com o cérebro com 810 centímetros cúbicos e rosto largo. Foi o primeiro hominídeo a sair da África para a Ásia e Europa. Isso segundo teorias antropológicas, vários estudos, várias convenções. Ainda hoje, essas verdades elas são contestadas por uns, por outros. Aí chega uma nova descoberta, aí mostra que não foi lá na África que surgiu, foi lá no norte da Ásia, enfim, tal. Tudo isso ainda está em processo de acultuamento, processo de estudos, né, permanentes, para a gente cada vez mais se conhecer melhor. Foi também o primeiro a usar o fogo. Ó, esses carinha aí, ó, eles já começaram a usar o fogo. Antes eles viam o fogo decorrente de raios e outras coisas mais, e até fugiam apavorados, como certos animais do fogo, né? Mas esses aí não, esses aí já começaram a usar o fogo. Olha só, e isso significou, gente, um avanço muito grande na história da humanidade, certo? Tem filmes, o filme A Guerra do Fogo, eu recomendo que vocês assistam, filmes, enfim, que reflitam sobre isso, né? Que se não são cientificamente comprovados com toda a propriedade, mas nos dão noção de como as coisas foram acontecendo, beleza? Então, aí, há 300 mil anos, caçavam grandes mamíferos de modo estratégico, já organizado em grupos. Eles já agiam numa sociedade, já sabiam se organizar socialmente para ir caçar os mamutes, por exemplo, para ter o que comer, para ter como se alimentar e se multiplicar, enfim, e se desenvolver enquanto espécie. Beleza? Na época, havia migrações humanas em todo o planeta Terra, certo? Já supostamente todas as partes do planeta já existiam formas de vida assim, não é só na África, então só na Europa, não. Certo? Pode avançar. Há cerca de 400 mil anos, já estamos falando, olha só, nós começamos falando em bilhões de anos, depois nós passamos a falar em milhões de anos, e agora nós estamos falando em milhares de anos. Então, há cerca de 400 mil anos, surgiram os homens de Neandertal, na Europa e Oriente Médio. São esses aí, olha a cara dele, ó, se já não parece nosso vovô, certo? Se extinguiram há 28 mil anos. Esse senhor aí, a espécie dele parou de existir há 28 mil anos atrás. Eles coexistiram com os modernos Homo sapiens, mas, segundo a teoria da Eva mitocondrial, apoiada em testes genéticos, eles não se reproduziram entre si. Eles quem? Esse Homo de Neandertal e Homo sapiens. Eles, segundo essa teoria da Eva mitocondrial, que estuda genética, certo? Que segue o raciocínio do estudo genético, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens, que veio depois dele, eles não se reproduziram. Extinguiu-se um elo da cadeia humana ali e surgiu outro decorrente de outras miscigenações, certo? Já a teoria multirregional acha que os seres humanos modernos evoluíram em todo o mundo ao mesmo tempo com a mistura das diversas espécies. Então, importante a gente estar entendendo para saber
como o ser humano surgiu, tarará, que tudo isso ainda está muito em estudo, certo? Já existem muitas comprovações, já existem muitos testes de laboratório, carbono não sei o quê, confiáveis, sim, porque são estudos sérios, né? Que já nos dão dicas de como é que a gente surgiu e está se formando e se constituindo enquanto espécie humana, certo? Mas ainda existem muitas questões para se tirar limpo para a gente ter uma clareza ainda maior dessa história. Muito bem? Os humanos modernos surgiram há cerca de 200 mil anos atrás. Vê essa figura dele, olha, ó. Estão vendo lá a pele que ele já está usando, que é resultado da caça que ele fez para se proteger do frio, essa coisa toda. Estão vendo que ele tem lá um cajado já na mão, ele já sabe usar uns instrumentos, ele já usa as ferramentas de pedra, uma coisa assim, né? Isso há 200 mil anos atrás. Os primeiros fósseis totalmente humanos foram encontrados na Etiópia e datam de aproximadamente 160 mil anos. Vê se tem mais. Há uns 50 mil anos saíram da África, alcançando a Austrália e a Ásia Central, onde se dividiram. Um grupo foi para a Europa e o outro cruzou o Estreito de Bering, chegando à América do Norte. As ilhas da Polinésia foram as últimas áreas colonizadas, segundo essas teorias que a gente estuda pesquisando na internet, lendo livros, etc., que são as mais consensuais que temos hoje, certo? Segundo estudos atuais, há uns 35 mil anos surgiu a arte paleolítica, a arte da ideia feita da era antiga da pedra, na Europa, com suas pinturas nas paredes das grutas e pequenas esculturas de madeira ou pedra, representando animais e simbolizando a fertilidade. Estão vendo aí? Isso é pintura nas cavernas. Essa figura aí, segundo os geólogos, segundo os arqueólogos, né, tem 25 mil anos, ó. Essa obra de arte aí feita numa caverna lá na França, na Espanha, tem umas também, tem etc, certo? Pode andar mais uma figura. Essa mão aí, olha só, isso também é nas paredes das cavernas, eles botavam a mão e jogavam uma substância que fazia o negativo da mão na parede. Isso foi já uma técnica que hoje a gente usa nas artes plásticas, muitas essas técnicas que eles já usavam há 20 mil anos, olha só. Ou seja, a criatividade não é de hoje não, certo, gente? Vai mais uma. Temos aí uma pessoa pintando lá na caverna, olha só se não parece arte mural. Se não parece hoje os grafiteiros fazendo grafite nos muros aí da cidade. Tem uma certa semelhança, né? Vai mais adiante. Ali eles construindo seus instrumentos, bem entendido, isso são desenhos, são figuras, são feitas por pessoas de hoje, né, dos nossos contemporâneos, claro, supondo que eles sentavam assim, tal, numa cena cotidiana lá deles há 15, 20 mil anos atrás, certo? Vai avançando. Figura que é uma das mulheres de Willendorf. Willendorf é o cara que estudou, que descobriu isso aí numa pedra, esculpida assim numa pedra, né? Numa caverna lá, e viu que é uma figura humana, que alguém fez há muito tempo atrás e tal, e começaram a dar o nome de Vênus. Essa aí chama-se Vênus de Willendorf.
que é uma das primeiras, isso aí é considerada uma das primeiras obras de arte da humanidade, certo? Nos nossos estudos de hoje, identificada, existe de fato isso aí ainda hoje, é possível de ver, tocar nisso aí, né? Lá na França, na gruta de... Na próxima aula a gente vai falar sobre a pré-história da arte, aí a gente vai começar dessas figuras aqui, que são as primeiras figuras de arte que a gente tem comprovada, catalogada, estudada, tudo certinho, conferida, né? E pode falar com mais propriedade, certo? Então, essa aí teria sido esculpida entre 28 mil e 25 mil anos antes de Cristo, certo? Ela possui... Passa mais um. Volta uma figura, por favor. Essa ali, ela era esculpida na própria rocha. A seguinte, ela é esculpida de uma rocha, é feita essa escultura. Percebem a diferença de uma figura para outra? Aquela, ela é esculpida na rocha. Essa aí é uma rocha que foi esculpida e virou essa estátua, essa escultura, certo? Que também eram as Vênus. Essas figuras, elas são muito emblemáticas, elas sempre são figuras femininas, elas têm os seios assim bastante avantajados, ou a barriga assim bastante grande, onde formam os bebês e tal, porque elas são consideradas as obras mais antigas de arte no mundo, no planeta Terra. E elas estão muito ligadas à questão do nascimento, né? Da fecundidade, de nós nos reproduzirmos, certo? Enquanto espécie. Muito bem? Então, hoje nós vimos aqui sobre a idade da Terra, o tempo de vida com que a Terra faz, que foi criada, aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, dentro do universo de 15 bilhões de anos, certo? Com uns 13, falamos de milhões. A humanidade começou a surgir já na casa dos milhões de anos, que são, estima-se que uns 13 milhões de anos, certo? Chegamos na nossa fase da pré-história da arte, que com 25 mil anos, que já temos as nossas primeiras obras de arte encontradas, catalogadas, bem documentadas. Muito bem? Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a pré-história da arte. Muito bem? Muito obrigado. Boa tarde.